Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Nós vamos começar no versículo 1 e vamos ler alguns versículos. Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante. É a história de Daniel na cova dos leões. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como transformar as adversidades da vida em bênção. Transformando adversidades em bênção. Deus tem esse poder, amém, irmãos? De nos ajudar a transformar os problemas, as dificuldades numa grande bênção. E no livro de Daniel, capítulo 6, está escrito assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, pois nele havia um espírito excelente. O que nele havia, irmãos? Um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Que Daniel era, irmãos? Fiel. E não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. No versículo 10. Então, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vamos lá para o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel, e com o anel de seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluias. Feche seus olhos, vamos orar. Louvamos ao Senhor, porque este mesmo Deus, a quem esse rei proclama nesse livro, é o nosso Deus. Um Deus que livra e salva, um Deus que faz milagres, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra, que tem poder para fechar a boca de leões, que tem poder para usar a história
a seu favor e que tem poder para mudar o rumo da história das nossas vidas. Nessa noite nós nos colocamos ao teu inteiro dispor, abrimos os nossos ouvidos e pedimos: Deus, fala conosco. Senhor, a tua palavra, ela é tão viva, ela é tão eficaz, ela penetra juntas e medulas e ela produz vida dentro de nós. Dai-me a graça, a sabedoria que só o Senhor tem para dar, porque de ti eu dependo, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar, por favor. Nós percebemos, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, que ao longo da história, Deus tem usado homens que têm dignidade, homens que têm caráter, que são honestos e que são homens incorruptíveis no meio de uma geração que está hoje em dia totalmente decadente. E Deus tem usado esses homens para restabelecer valores e princípios que antes eram absolutos, mas agora foram relativizados. Então Daniel, ele foi um desses homens que Deus escolheu para usar, para estabelecer, para trazer de volta os valores absolutos para a vida do seu povo. As histórias que são narradas no Antigo Testamento, na verdade, elas são retratos da nossa vida, nos dias de hoje. E elas apresentam para nós um simbolismo muito forte, muito grande. Há pessoas que dizem que o Antigo Testamento ficou lá no passado, que ele era somente para aquele povo. Mas em tudo que foi escrito, nós vemos o ensino do Senhor, a direção do Senhor e Deus trazendo coisas e ensinamentos à nossa vida. Houve uma época na história geral, na história da humanidade, em que a Babilônia, ela foi a grande potência mundial. Eles conquistaram e cativaram, levaram cativo para suas terras muitos povos. Entre os tais estava incluído o povo de Deus, o povo de Israel. Daniel estava entre aqueles que haviam sido levados cativos para a Babilônia. E em determinado momento na história, a gente vê esse império babilônico caindo e sendo subjugado pelo reino medo-persa. E quem assume, se levanta aqui um rei, Dario, e Dario se levanta nessa época aqui com um governo mais descentralizado. E embora esse governo fosse mais descentralizado, os homens permaneciam igualmente corruptos. Tanto que a gente vê aqui que o regime de governo, quando você vai vendo através da história, ele mudou, mas o coração dos homens não mudou. Porque quando Dario assume, uma das primeiras coisas que ele vê necessidade de fazer é separar no seu reino, é constituir 120 príncipes, e sobre esses 120 príncipes, como se diz assim, prefeitos, ele coloca 3 governantes, e entre eles Daniel era um. E eles tinham uma função de fiscalizar o tesouro público, de forma tal, diz aqui no versículo 3, que o rei não sofresse nenhum dano. Mas aqueles que deveriam fiscalizar as coisas, eles se corromperam. E nós vemos Daniel permanecendo fiel, permanecendo íntegro em meio a toda a corrupção. Ele passou por alguns reinados e ele não se deixou levar pelos costumes, pelos sentimentos, pelas atitudes daqueles homens que estavam ali juntamente com ele, na função de governar e de fazer o bem, mas que, na verdade, eram homens corruptos e que usavam a sua posição no governo e na política para o seu próprio bem. E nós percebemos que a honestidade de Daniel, ela incomoda grandemente os políticos daquela época, de tal forma que eles começaram a investigar a vida de Daniel, para ver se encontravam alguma coisa na qual eles pudessem acusá-lo, envergonhá-lo, diminuí-lo diante do rei, e mostrar que ele não era aquilo tudo que o rei Dario pensava, porque, na verdade, Dario tinha grande confiança, amigo de Daniel, ouvia Daniel. E logo, na verdade, ele foi perseguido por ser um homem honesto, Então, a gente percebe aqui uma inversão de valores, que permanece até nos nossos dias atuais.
aqueles que fazem as coisas certas, aqueles que vivem como sal e como luz, que são verdadeiros, que lutam pelas causas justas, muitas vezes são criticados, são desprezados e até perseguidos por aqueles que não agem dessa forma. E a vida de Daniel, ela vem mostrar para a gente que é possível ser uma pessoa íntegra a despeito do ambiente no qual nós estamos inseridos. Ela nos mostra que o homem não é simplesmente um produto do meio no qual ele vive. E Daniel, ele não vende a sua consciência, ele não muda os seus princípios, ele não muda os seus valores, e ele não negocia os seus valores como aqueles outros governantes estavam negociando. A Bíblia nos informa que os príncipes, né, os prefeitos ali e os príncipes que tinham sido constituídos, eles procuravam um pretexto para acusar Daniel e armaram para pegá-lo justamente no ponto forte dele. Daniel era um homem fiel a Deus, era um homem obediente a Deus, fidelidade. Eles descobriram que a fidelidade era um ponto forte de Daniel, e então o rei Dario cai na armadilha da bajulação e torna-se refém das suas próprias leis, e nós vemos assim Daniel, o seu homem de maior confiança, sendo sentenciado à cova dos leões, que era o castigo comum entre os medos. Quando era o povo da Babilônia, a gente vê o castigo comum entre eles, era a fornalha, mas agora os medos usavam a cova dos leões. Então Daniel preferiu a morte a transigir com os seus valores e mudar a sua consciência. Cova, aqui quando fala de cova, ela representa a adversidade naquele período, naquele momento mais difícil. Ela atinge dimensões, proporções que fogem ao nosso controle. Quando a gente olha e fala assim, aos meus olhos, ao meu ver, como ser humano, não tenho o que fazer, é impossível. Era isso que representava a cova aqui. E Daniel foi lançado na cova, e diz a história que uma pedra foi posta sobre aquela cova, quer dizer, ele estava ali sem saída, provavelmente escuro e rodeado de leões. Isso significa que em determinados momentos da nossa vida, nós vamos ver a nossa vida muitas vezes se enegrecer, vamos ver muitas vezes, vamos nos sentir muitas vezes desorientados, sem ter o que fazer, mas nós sabemos que Jesus é aquele que veio trazer luz em meio às trevas, que veio iluminar os nossos caminhos, não somente no que diz respeito à salvação, mas também no que diz respeito às tribulações que nós passamos na nossa vida. É Jesus que nos dá orientação, que nos dá direção e que traz luz em meio às adversidades e os problemas dessa vida. Tanto que lá em João 8,12, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. E o povo de Deus também, quando você lê a história, a trajetória do povo, desde a saída do Egito, por exemplo, quando eles pararam em frente ao Mar Vermelho, aquele Mar Vermelho, aquelas montanhas rodeando o povo, aquele exército, né, de Faraó atrás, o povo se viu numa cova, uma situação de dimensões enormes, um problema que não tinha como eles agirem e resolver. Eles estavam literalmente ali, né, naquele momento, né, aquilo ali era um simbolismo de uma cova. Eles estavam encurralados, presos, sem ter como agir e o que fazer. Mas o nosso Deus, Ele é acima de todas as coisas, acima de todos os problemas, de todas as dificuldades. O nosso Deus é maior do que tudo, né? E não tem nenhum problema que está acima de Deus. Você crê nisso? O seu problema não é maior do que o seu Deus. E a solução para o povo de Israel ali na frente do Mar Vermelho veio com uma palavra de ordem do Senhor. Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Deus proveu um caminho, uma solução para que eles saíssem daquela cova. Então, meu irmão, uma hora ou outra, nós vamos passar por adversidades, porque todo cristão,
está sujeito a enfrentar momentos de cova. E para isso, nós precisamos estar preparados. Daniel era um homem que, sem dúvida, estava preparado para qualquer provação que viesse sobre a sua vida. E o que nos prepara para as adversidades da vida? Não são armas carnais. O que nós observamos na vida de Daniel, que nos prepara para enfrentar as adversidades, os problemas, a entrar na cova e ainda assim poder ficar tranquilo, caminhar sem esbravejar, sem amaldiçoar Deus, sem colocar culpa nos outros. A primeira coisa que eu observo aqui na vida de Daniel é a obediência à palavra. Daniel era um homem que até mesmo os inimigos reconheciam que Daniel era cumpridor da palavra do Senhor. Ele consultava as Escrituras, ele se orientava pela Bíblia. Quando você lê toda a história de Daniel, você vê isso acontecendo. Então, se você anseia por ser daqueles que estão preparados para enfrentar, para transformar as adversidades que vêm sobre a sua vida em bênção, você precisa aprender não somente a ser um leitor ou um ouvinte da palavra de Deus, mas ser uma pessoa que pratica a palavra, que põe a palavra, que vivencia a palavra no seu viver diário. Daniel também era um homem que tinha vida de oração. Você observa que a Bíblia falando que ele tinha o hábito de orar. E ele não suspende a prática de oração quando ele foi informado que as circunstâncias no governo agora impediam, que os homens não podiam fazer orações a nenhum outro Deus, a não ser pedir as coisas ao rei Dario. Então as circunstâncias mudaram, mas Daniel não mudou a sua confiança no seu Deus. O Deus de Daniel não havia mudado. E onde a gente observa Daniel fazendo uma oração constante e regular. Ele não orava simplesmente, irmãos, para agradecer a comida que estava na mesa. Ele não orava simplesmente para pedir a Deus uma boa noite de sono. Ele não só levantava pela manhã para agradecer a Deus, Deus, obrigado por esse dia, me acompanha, me abençoa em tudo, não. A oração dele, diz a palavra do Senhor que ele orava 3 vezes por dia. E ele reconhecia que ele precisava orar, que ele tinha necessidade de orar. Ele faz uma oração confiante, com a janela aberta em direção a Jerusalém, porque um dia Salomão havia consagrado aquele templo ao Senhor. Isso está lá no livro de 1 Reis, capítulo 8. É um capítulo maravilhoso da Bíblia, quando Salomão consagra aquele templo e ele pede a Deus, que todas as orações, e ele vai colocando todas as orações que as pessoas fizerem neste lugar, que sejam atendidas pelo Senhor. Se entrar alguém doente, ele vai colocando, se entrar alguém com os problemas, com as dificuldades, em pecado, perdoa os pecados. Salomão vai colocando tudo ali, e de repente Deus responde a ele, que se o povo permanecesse fiel, Deus não deixaria de ouvir as orações que fossem feitas naquele lugar, amém, irmãos? E nós cremos que o Deus que estava presente lá, está presente aqui. E que quando nós oramos na casa do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós dobramos os nossos joelhos nas nossas casas, o Deus que falou com Salomão, que ouviria a oração do povo, se o povo fosse fiel, fosse temente a Deus, é o Deus que fala hoje conosco. Olha, meu filho, se você se humilhar, se você orar, se você buscar a minha face, se você se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra, a sua casa, eu vou sarar o seu lugar de trabalho, eu vou sarar as suas feridas, eu vou sarar o seu coração, amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, o Deus que nos ouve. Jesus passava noites em oração. Paulo recomendou aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Orai sem cessar. E Daniel levava os seus problemas a Deus. Igual aquele cântico que nós cantamos, vou levar os meus problemas a Deus, vou apresentar a Deus. Observamos na vida de Daniel também, que ele era um homem que tinha gratidão no seu coração. Então ele dava graças a Deus, ele reconhecia a soberania de Deus, o poder de Deus,
em agir. E a gratidão, ela é característica do cristão vitorioso. E ela está associada, sempre associada à oração. Lá em Colossenses 4:2 diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. E se tinha um homem, se teve um homem que tinha motivos para reclamar, esse foi Daniel. Porque Daniel, ele estava a quase 2.600 quilômetros de distância da sua terra natal. Ele foi tirado ainda jovem, à força da casa dos seus pais. Foi levado, cativo para uma terra estranha. Ele perdeu a sua nacionalidade. Ele perdeu a sua liberdade. Ele perdeu o seu nome, porque até o nome dele, quando ele chegou na Babilônia, foi mudado. Ele perdeu a sua dignidade, a sua posição em que ele estava lá, e foi colocado numa posição de escravo, mas ele resolveu no seu coração, firmemente, não se contaminar, e ser um influenciador, alguém que tinha condições de influenciar as pessoas que estavam ali, debaixo da sua ordem, da sua autoridade, e em vez de sucumbir às circunstâncias adversas, nós vemos Daniel, dando graças a Deus, louvando a Deus, sendo usado por Deus, e não passou a sua vida reclamando de nada. E nós vemos hoje tantas pessoas, que têm tantas coisas, às vezes passam uma vida reclamando. Quando vem uma luta mais séria, costuma até blasfemar contra Deus, renegar o seu Deus, se afastam de Deus. Daniel foi um homem que foi capaz de vencer os seus traumas, as coisas do passado, sem azedar o seu coração. Muitas pessoas vivem no presente com o coração azedo, amargo, olhando para o passado, aquilo que poderiam ter tido, aquilo que poderiam ter sido, e vivem no presente só uma vida de murmuração e de reclamação. O que, na verdade, mais importa, não é aquilo que as pessoas nos fazem, mas é aquilo que nós fazemos com que as pessoas nos fazem. Qual é a nossa atitude diante das atitudes das pessoas conosco? Nós temos o poder de transformar essas coisas, de não deixar o nosso coração ser amargurado e nem ser azedo. E aí a gente vê, quando você lê lá no Salmo 137, é muito interessante, porque o Salmo 137, ele retrata a época em que o povo foi levado para a Babilônia. E enquanto Daniel estava ali, procurando não se contaminar com as coisas do rei, procurando se desenvolver, crescer no palácio, se inteirar da cultura daquele povo, muitos, diz lá no Salmo 137, que eles se entregaram a uma apatia coletiva, a uma nostalgia, e ao desânimo. Enquanto os babilônios pediam a eles, cantem, toquem algumas músicas, eles se assentavam, penduravam as suas harpas nos salgueiros, e eles choravam, e não podiam cantar, e diziam: como podemos nós cantar, se enfrentamos tão grande problema e tão grande dificuldade? Foram tomados por aquele saudosismo doentio, e não é assim que Deus quer que a gente viva. Em meio às dificuldades da vida, nós não podemos pendurar as nossas harpas, nós temos que entoar um cântico de louvor, de gratidão ao Senhor, e procurar crescer na nossa vida. Irmãos, quando você não está preparado para enfrentar os problemas, a tendência é um problema deste tamanho ficar o quê? Enorme. É a gente superdimensionar os problemas. É a gente perder o controle da situação, e ser derrotado por algo que às vezes nós poderíamos derrotar, nós poderíamos vencer. Então, a preparação de Daniel, o preparo de Daniel, ele começou antes. Daniel não deixou para se preparar quando entrou na cova. Quando ele entrou na cova, ele estava preparado para passar por aquilo. Então, a gente vê que esse preparo produziu 3 coisas maravilhosas na vida de Daniel. E uma que eu gosto demais é que fala assim, que nós lemos, porque nele havia um espírito excelente, um espírito excelente. E eu fui pesquisar o que seria esse espírito excelente. Tem um espírito excelente, olha a definição que eu encontrei: aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que é fidedigno às suas responsabilidades,
aquele que segue a verdade, a justiça, aquele que age com diligência, com atenção, com dedicação em uma tarefa, aquele que busca a perfeição de Cristo em seu modo de viver. Pessoa sábia, prudente no que faz e no que é, aquele que anda com Deus, que o honra seguindo seus mandamentos e suas virtudes. Uma pessoa excelente é aquela que cumpre a vontade de Deus. Eu quero ser uma pessoa assim, amém, irmãos? Amém. Deus encontrou, né, isso tudo aqui, isso tudo foi achado na vida de Daniel. E é assim que Deus procura, né, pessoas excelentes, pessoas que estejam andando, cumprindo a vontade de Deus na sua vida. E produziu também Daniel esse preparo, produziu nele coragem. Coragem é domínio do medo, não ausência de medo. É você conseguir dominar o medo. Não é permitir que o medo que você sente se transforme num pavor, numa impotência diante das coisas que antes você conseguia fazer tranquilamente. Mas de repente vem aquele pavor tão grande, aquele medo tão grande, que você não consegue mais dominar. O corajoso, ele sente medo, mas a coragem faz ele enfrentar o medo. E todos nós passamos por momentos de medo, de temor na nossa vida. Mas o Senhor fala que Ele não tem nos dado um espírito de temor. Mas o espírito que Deus tem nos dado é um espírito de ousadia e de coragem. Esse é o espírito que vem do Senhor. As circunstâncias ruins, elas não podem nos causar medos e insegurança. Isso, né, muitas vezes é normal a gente sentir assim, porque somos seres humanos, sentimos esse temor em relação às coisas, essa insegurança, mas não é normal a gente deixar que esse medo nos domine, nos aprisione, nos impeça de fazer coisas que antes tranquilamente a gente conseguia fazer. Então, esse espírito de coragem estava sobre a vida de Daniel. E também, o preparo dele produziu nele fé. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer ser uma pessoa que agrada ao seu Deus, você precisa buscar ter fé na sua vida. Você precisa crer que Deus tem poder para transformar as adversidades em bênção. Amém, irmãos? Deus tem poder para isso. Lá em Marcos, capítulo 9, nós lemos a história de um pai que traz o seu filho que estava endemoniado até Jesus. E ele fala: mestre, eu preciso da sua ajuda, tem compaixão e me ajuda, porque os teus discípulos, eles não puderam me ajudar. E Jesus fala com ele assim: olha, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Nós vemos também Jairo, lá em Marcos 5, se apresentando diante de Jesus, clamando pela vida da sua filha, e de repente as pessoas avisam: olha, não incomode mais, não clame mais, porque a sua filha já está morta. Mas Jesus vira para ele e fala: Jairo, não olhe as circunstâncias, crê somente, crê somente. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Daniel entrou naquela cova sem murmurar, sem brigar com Deus, crendo que Deus é o Senhor soberano, crendo que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus tem tudo poder, e que se Deus quisesse, Deus o livraria de lá. Isso é maturidade espiritual, irmãos, é o que nós precisamos buscar do Senhor. Saber que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus fechar a boca dos leões, Deus é Deus. Mas se Deus não fechar, Deus continua sendo Deus. Na história, né, da humanidade, na época, os cristãos, muitos deles, homens fiéis, mulheres tementes a Deus, foram jogados, né, no Coliseu, em arenas, e foram comidos pelos leões. Né, no caso de Daniel, Deus deu a ele livramento, mas em outros não. Mas Deus não deixou de ser Deus. Deus não perdeu o governo, o controle de todas as coisas. E essa maturidade espiritual só vem nas nossas vidas através do conhecimento e da obediência à palavra, de uma vida de oração e de uma vida de gratidão ao Senhor. Né, eu fico encantada quando lá em Daniel, capítulo 6, o rei chega para ele e fala assim: Daniel, servo do Deus vivo, né? O Deus a quem você serve continuamente, Ele pôde te livrar dos leões? Né? E lá do fundo daquela cova, ele escuta a voz de Daniel falando:
né? Olha, Daniel, o meu Deus, Ele me guardou. Olha, rei, o meu Deus, Ele me guardou e me livrou. E por causa do testemunho de Daniel, daquela vitória que foi concedida na vida dele, o rei edita um decreto, dizendo que em todos os domínios do seu império, todos os homens deveriam temer e tremer, reverenciar o Deus de Daniel, porque ele era um Deus vivo, um Deus que permanece para sempre, um Deus, ele reconhece que Deus era rei, e tinha um trono que jamais seria destruído, que o domínio de Deus jamais acabaria, que Ele era um Deus que livra e que salva, um Deus que faz maravilhas nos céus, mas também faz maravilhas na terra, um Deus que pôde livrar Daniel da cova dos leões. Glória a Deus. O testemunho de Daniel, a influência de Daniel, foi conhecida em toda a terra. Daniel honrou a Deus e foi honrado por Deus. Deus foi exaltado entre as nações pelo testemunho de Daniel. E Deus é exaltado quando os seus filhos, quando eu e você permanecemos fiéis ao Senhor em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio à perseguição. O objetivo da nossa vida aqui, desse tempo que nós passamos aqui, que é tão pequeno, não é? A duração da nossa vida é de 80, alguns que pela sua robustez podem viver mais, mas esse tempo que nós passamos aqui é para glorificarmos a Deus e viver de tal forma que o nome de Deus seja exaltado, seja engrandecido e que as pessoas, os homens vejam as boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Aleluias. Então não importa a cova em que você esteja. Talvez nessa noite você esteja aqui para apresentar o seu problema ao Senhor, né? Muitos estão aqui com dificuldades, muitos se encontram numa cova, alguns numa cova rasa e outros em covas profundas, problemas na família, problemas financeiros, às vezes enfermidade, injustiça, mas eu quero te dizer que se você for um servo fiel, um servo preocupado em desenvolver a sua vida, desenvolver na sua vida o caráter de Cristo, uma vida de integridade, de retidão, de louvor, de gratidão a Deus, uma vida seguindo os princípios do Senhor, vai chegar o tempo de você sair da cova. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Não há cristão que não enfrente adversidade e tribulação, mas Deus pode transformar as circunstâncias adversas da nossa vida em bênção. Glória a Deus por isso. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. E eu queria que você falasse com o Senhor agora. Deus, Tu me conheces. Melhor do que eu, o Senhor me conhece. E o Senhor sabe o que se passa no mais profundo do seu coração. Meu irmão, Deus tem o controle de tudo. Não pense você que Deus não está vendo, porque Ele está. E Deus está permitindo esse tempo na sua vida para você conhecer mais a Deus, para você vivenciar mais o poder de Deus, para você crescer espiritualmente, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. O tempo de sair da cova vai chegar. Deus está permitindo esse tempo para que você busque ser um homem honrado pela sua integridade, uma vida reta diante de Deus. Quando nós cuidamos de permanecer íntegros, fiéis ao Senhor, temente a Deus e nos desviamos do mal, Deus vai cuidando das nossas coisas, vai nos defendendo contra os inimigos e a seu tempo Ele nos exalta. Deus, Tu conheces cada irmão que entrou aqui nesta noite, Tu sabes as necessidades. Muitos virão à frente, apresentando os seus problemas, levando os seus problemas a Deus. Senhor, e não tem lugar melhor para a gente estar no que na casa do Senhor, porque o Senhor promete na Tua palavra que quando as nossas orações fossem feitas, o Senhor ouviria do céu, e o Senhor abriria as janelas e nos abençoaria, que o Senhor daria as respostas, que o Senhor daria a solução, que o Senhor endireitaria os caminhos, removeria os obstáculos, que o Senhor tem poder para resolver toda e qualquer situação. Muitos problemas, Deus, que estão aqui nesta noite, nós reconhecemos que aos olhos humanos nós nada podemos fazer, mas Deus tem sempre a palavra de ordem a respeito das coisas. Por favor, Senhor, age em favor dos Teus filhos, derrama a bênção, dá a vitória, dá a solução e dá fé. Senhor, dá coragem.
Senhor, nos ajuda a cada dia nos tornarmos homens e mulheres excelentes diante do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida.